queridos, professor Alceu Totti, hoje querendo falar sobre éter. O que é éter? Éter que nos envolve em fenômenos onde a volatilização é muito grande. O éter, que há pouco tempo atrás era usado para anestesiar o paciente. O que é o éter? Éter é todo composto que apresente cadeia heterogênea. Então, a palavra éter vem da classificação da cadeia. Éter é todo composto que apresenta cadeia heterogênea, sendo oxigênio o seu heteroátomo. Nós temos que a química orgânica é formada por C, H, O e N. Mas a cadeia em si é feita de carbono. Um oxigênio colocado na cadeia, no interior da cadeia, ele é chamado de heteroátomo. Existe também o nitrogênio. O nitrogênio, se for colocado no meio da cadeia, ele será um heteroátomo. Muito bem. Se a cadeia carbônica for heterogênea e o heteroátomo for o oxigênio, é um éter. Então, éter vem da palavra heterogênea, inesquecível. O grupo funcional é o próprio. A nomenclatura é um pouquinho diferente. Nós dizíamos que todos os compostos orgânicos apresentam um nome correspondente à quantidade de átomos de carbono. Na sequência, o tipo da ligação, an, en, in. E no final, a letrinha que caracterizava a função. No éter é um pouco diferente. Por exemplo, esse éter, que tem metil à esquerda e metil à direita, onde o R, portanto, é metil e o R' também é metil. Que nome que eu devo dar? Eu devo dar o nome pelo prefixo de um deles, do menor. O menor deles vai ter o prefixo, no caso, met. Então, vou começar pela palavra met e vou, sem perguntar a ligação química, sem an, en, in, eu vou logo colocar oxi. Então, entre a quantidade de átomos e a terminação, não existe a ligação. Eu chamo de metóxi. E agora a novidade maior. Do lado contrário, existe o grupo metil. Mas eu vou falar o alcano que deu origem ao metil. Qual foi o alcano que deu origem ao metil? Quem deu origem ao metil foi o metano. Se você tirar hidrogênio do metano, fica metil. Então, está aí a nomenclatura. Você escolheu o lado mais curto, que no caso é igual, e perguntou-se quantos carbonos tinha. 1, met. Já pôs rapidinho o oxi e citou o hidrocarboneto do outro lado. Aqui nós temos do lado esquerdo 2 carbonos e à direita 2 carbonos. Da mesma forma, a quantidade menor é 2, então o prefixo é et. Rapidinho vou colocar a terminação oxi e agora vou me perguntar o hidrocarboneto que deu origem a esse etil. O hidrocarboneto que deu origem ao etil é o etano. Então ele se chama de etoxietano. No próximo, nós temos um probleminha. Sabe qual é? Nós aprendemos a escolher o menor e montar uma palavra. Montar a palavra com o menor, e isso nos dará, como no primeiro composto, nos dará met por ter um carbono só, oxi, que é a terminação específica, e o nome do alcano que deu origem ao etil. O alcano que deu origem ao etil foi o etano. Então, nós estamos aqui com o metoxietano. Por que nós temos um pequeno problema? Porque é assim que você vai fazer, todo mundo faz.
Mas existe a solicitação de colocar os nomes em ordem alfabética. Então, a bem da verdade, apesar desse radical ser maior, alguns podem chamar esse composto de etoximetano. Começar pelo et, pela ordem alfabética. Mas eu fico com a maneira antiga. Para éter, o menor é citado primeiro, o maior é citado depois. Muito bem. Temos, além desta maneira chamada oficial, não que essa não seja oficial também. Ela não é chamada oficial, mas ela é correta, é regulamentada pela IUPAC. A maneira é bem mais fácil. É só você falar, já que é um éter, chamá-la de éter e citar os radicais. Então, no caso do primeiro, eu tenho éter pela função química de ter cadeia heterogênea pelo oxigênio. E éter de quais radicais? 2 metis. O radical é metil. Aí eu coloco, como sempre, um ico no final e ponho acento. Acrescento, nesse caso, a sílaba di. É o éter metílico ou dimetílico. Agora, pensando bem, essa sílaba di nem é necessária, porque se eu digo que é éter, obrigatoriamente não serão 2 radicais, e os radicais, no caso, será metil. O segundo, da mesma maneira, chamo de éter por apresentar a função química e cito o radical. Etil à direita, etil à esquerda. Então, o radical é o etil. A terminação de il para os compostos orgânicos levam ico para soar melhor. Então fica éter etílico, ou mais completamente, dietílico. É o etoxetano ou éter dietílico. Sobre esse, eu fico apontando o meu dedo, porque esse é o famoso. Esse é o éter. Quando a gente fala, vai na farmácia comprar éter, qual é o éter que está se comprando? É o éter dietílico, cujo di, naturalmente, não precisa dizer. É o éter etílico. Ir na farmácia comprar etoxietano fica esquisito. Compra éter. É ele que vão te vender. O próximo, como você vai falar a função química éter e vai citar os radicais. Aqui é que entra a controvérsia. A ordem alfabética ou o menor para o maior. Aqui eu prefiro a ordem alfabética, porque aqui eu estou citando em ordem crescente pelo alfabeto. É o éter etil, metil com ico. É o éter etil, metil com ico, metílico. Eu estou, então, atendendo à solicitação da ordem alfabética. Mas convenhamos, éter etil metílico ou éter metil etílico não vai trazer diferença, não é uma questão de confusão, sem confusão. Bom, aqui não tem dúvida, você vai citar o menor, e o menor é o metil, e o maior é o fenil. Então, como é que você vai chamar a esse composto? Você vai chamá-lo de metoxi, met é o prefixo e é oxi direto. Não vai o tipo da ligação. Metoxi, e agora quem você fala? Você fala o hidrocarboneto que deu origem àquele radical. Qual foi o hidrocarboneto que deu origem ao radical? Foi o hidrocarboneto aromático chamado benzeno. O benzeno deu o nome para o fenil. Então é metoxibenzeno. É o hidrocarboneto que deu origem ao radical. Metoxibenzeno e éter dietílico.
Esses são os famosos, os que merecem muita atenção.